Sejam bem-vindos ao Rank Spot. Eu sou o Flame e estás a assistir Ranking, a série onde eu vou avaliar jogos da tua coleção. O jogo de hoje é o Skater XL, foi-nos enviado pela Easy Day Studios para experimentar. É um simulador de skate realista. O jogo saiu dia 28 de julho de 2020, ou seja, ainda é bastante recente, ainda está a receber conteúdo. E é isso, malta. Eu hoje vou fazer uma review mais espontânea, não tenho nenhum guião preparado, portanto, bora para o jogo. Espero que gostem deste formato. E se realmente gostarem, eu pretendo trazer mais vezes no futuro reviews assim mais diretas e não tão profundas, porque nem todos os jogos precisam de ser extremamente avaliados a fundo e ir a pormenor total. Portanto, há jogos que simplesmente dá para avaliar assim por alto, dá para dar a informação necessária que vocês precisam para saber se iriam ou não gostar do jogo e estarem bem informados na mesma. Por isso, eu acho que faz todo o sentido também fazer estas reviews assim mais curtas. Vamos para o gameplay, espero que gostem e é isso, até já. Eu já fiz o tutorial, já customizei a minha personagem, bora começar. Eu vou-vos mostrar já como é que funciona a customização do personagem. Eu estive aqui a fazer uma personagem random. Tem aqui, podem meter feminino ou masculino. Tem aqui algumas personagens já pré-definidas, que suponho que sejam skaters profissionais ou conhecidos. Depois tem aqui os tons de pele. Tem bastantes cortes de cabelo com algumas cores. Aqui na roupa é onde o jogo se destaca mais. Tem bastante roupa de várias marcas conhecidas de skate / desporto, como vocês podem ver. Mesma coisa com as camisolas, tem muita camisola para vocês experimentarem. Certeza que vão encontrar alguma coisa ao vosso gosto. Muita camisola. Bastantes calças, calções também. Sapatilhas, sinceramente é a minha parte preferida e tem bastantes até. Não tem tantas como eu gostaria, mas tem bastantes. Os skates tem bastantes pranchas, tábuas, como quiserem chamar. Parte de cima também tem algumas. Depois conseguem mudar os trucks, as rodas. E depois conseguem, já vos vou mostrar porque é que eu tenho isto. Se vierem aqui ao modo browser, vocês conseguem então sacar cenas, fazer o download gratuitamente de coisas criadas pela comunidade, seja skates, seja casacos, seja chapéus, sapatilhas, conseguem sacar tudo aqui. Para além do mais, conseguem também sacar mapas novos para experimentarem. Portanto, o jogo está com bastante conteúdo para já. E com a comunidade a ajudar, certamente vai ter integração de muitas mais coisas. Por isso é sempre bom ter a ajuda da comunidade para criar conteúdo. Depois tem aqui desafios que vocês podem fazer para aprenderem melhor os truques e como fazer certas coisas. Mas por mim vamos apenas andar aqui um bocadinho de skate, divertir-nos. Eu só fiz o tutorial, ainda estou a aprender. Uma mecânica bastante fixe que tem aqui no jogo é que basicamente vocês não andam com o analógico. O analógico direito é o vosso pé direito e o analógico esquerdo é o vosso pé esquerdo, como vocês conseguem ver ali em baixo. Ou seja, vocês têm muito mais controle sobre o que estão a fazer no skate do que em outros jogos. Depois, para andar, podem empurrar com um pé ou com o outro. Vocês conseguem ver ali no comando que botão é que eu estou a usar para cada. Para virar, podem usar os pés, como fazem no skate normal. Podem usar aqui o L2 R2, como podem ver. Depois tem aqui uma função também bastante fixe, que é carregando no triângulo, vocês podem se teleportar para onde quiserem, para fazer um truque específico, num sítio específico que vocês queiram. Eu vou simplesmente voltar-me a meter aqui. E o jogo é basicamente isto, não tem grande objetivo, não tem nada. É basicamente descontraírem, pegarem num skatezinho e andarem pela cidade a fazer uns truques. Divertirem-se.
e ir melhorando, fazendo truques mais difíceis e pronto, basicamente filarem um bocadinho, fazerem umas manobras. Vamos tentar aí fazer algo divertido. Bem que neste mapa não estou a ver grandes rampas assim fixes para saltar. Olha, este por acaso até foi bacana. Também, eu vou-vos ser muito sincero, não percebo nada de skates, manos. Eu andava antigamente na vida real, mas não sabia fazer truques nem nada. Era mesmo só andar aí pela rua, a divertir-me, a dar ao pedal. Mas bem, como vocês veem, o jogo é bastante fluido. Só conseguem jogar com comando, portanto se não tiverem comando não se metam nisso. Eu recebi o jogo, fiquei todo contente que ia fazer uma review do jogo. Não tinha comando, descobri de uma maneira agreste que não ia poder jogar. E pronto, agora tenho comando, já estou a jogá-lo. Mas se não tiverem comando não se metam nisso, bros. E como vocês veem, o jogo é bastante simples, não tem objetivos, não tem missões, não tem nada a chamar-vos. É um jogo livre para vocês fazerem o que quiserem no skate, andarem pela cidade a experimentar coisas. Deixem-me ver aqui se eu encontro uma rampa fixe para descermos. O que é que há para aqui? Nada de mais. Até já estou no sítio mais fixe aqui. Ui, dá para ir para o telhado? Dá? Dá. Let's go! Eu gosto também do que eles fizeram ao colocar aí o comando, para também uma pessoa perceber melhor o que está a fazer com os pés do boneco. Dá para ver o que é que estás a fazer com o analógico, basicamente. Eu, vou ser sincero, só estou a inventar porque não sei nada, não sei nenhum truque. Portanto, estou basicamente a inventar, mas quem percebe de skate e sabe truques mesmo que podem fazer com os movimentos dos pés, é uma grande vantagem ter aí o comando e ver o que estão a fazer e basicamente ir melhorando. E pronto, para aquele pessoal que não quer partir os joelhos, não quer lascar os joelhos, pronto, fazem aqui os truques de skate, não se chateiam, não partem capacetes, não partem skates, vêm para aqui para o jogo chilar uma beca. Mas eu por acaso gostei bastante da integração de ter aí o comando a aparecer com o que vocês estão a carregar. Foi logo a primeira coisa que eu reparei no tutorial. Depois, outra coisa que eu também reparei é a playlist. As playlists, malta, é mesmo... Pá, eu não queria dizer é mesmo música de andar de skate, mas é mesmo música de andar de skate, manos. É mesmo... Vocês abrem um jogo de skate e é este tipo de música que vocês querem, é este tipo de música que vocês estão a contar. É muito boa a playlist. A soundtrack, no caso. Os gráficos estão bem bons, eu diria. São simples, não exageram em nada. Dá perfeitamente para o que é. Um simulador de skate sem grandes truques. E eu tenho a certeza que qualquer pessoa que gosta de skate e está mortinho por jogar um jogo de skate que seja mais realista, que seja mais chill, sem grandes coisas. Eu acho que este é mesmo o jogo ideal e os fãs estavam à espera, para ser sincero. E depois, como eu estava a dizer há bocado, o facto da comunidade poder criar roupas, criar mapas, possivelmente futuramente até criar outro tipo de coisas, acho que ajuda sempre um jogo. Por exemplo, se vocês pegarem... Há muitos jogos que ficaram mais populares não pelo jogo em si, mas pelo que a comunidade consegue fazer ao pegar no jogo e quase criar um jogo completamente diferente.
Portanto, eu acho que foi uma jogada certa que os desenvolvedores fizeram em ter ali no menu logo, com toda a facilidade, os mods da comunidade para o pessoal fazer o download. E pronto, isto ainda está numa fase inicial, como é óbvio, ainda está a sair updates, portanto eu acho que o jogo tem mesmo bastante potencial, principalmente para quem gosta assim de jogos mais simuladores, mais realistas. Mesmo, eu diria que até mesmo pessoal que não gosta de skate iria passar aqui um bom tempo só a andar, porque basicamente é relaxante e, sei lá, tira-nos a mente de certas coisas. Estamos só literalmente a pensar nisto, no que estamos a fazer aqui. Outra coisa fixe também que o jogo tem é que tem português do Brasil, tem português de Portugal. Muitos fãs valorizam isso também, até porque muitas pessoas não têm um nível de inglês tão avançado e pode ser útil para bastantes pessoas. Eu, pelo menos, quando estou a gravar aqui para o canal, tento sempre meter em português, mesmo já a contar com isso. Se estou a fazer um conteúdo em português, acho que faz sentido meter o jogo em português também, para quem não percebe, passar a perceber. Outra coisa fixe que eles têm também é aqui no menu é o contactar os programadores, que eles são à procura de feedback. Eles não são uma empresa grande, claro que eles precisam de ajuda para crescer. Se não me engano, este é o único jogo que eles têm na Steam, portanto não sei se é dos primeiros jogos que eles fizeram, mas se for dos primeiros jogos, digo já que está incrível para um estúdio pequeno. A única coisa que se calhar mudava era o preço. Eu acho que os 33 ou 34 que está neste momento, para o conteúdo que tem ao momento, é demasiado. Portanto, se conseguirem arranjar numa promoção, era o ideal. Eu acho que o preço está um bocadinho puxado para o que é agora. No entanto, como eu vos disse, como eles estão a adicionar conteúdo e têm os mods da comunidade, no futuro pode até valer esse preço. Agora não diria que vale. Também tem alguns bugs, eu acho que nem toquei ali e basicamente o meu skate foi a voar. É normal. Mas é bugs mínimos, não é nada que quebre o jogo, nada que os faça querer desinstalar. É coisas bem simples. Bem, bora criar aqui outra personagem só para ver como é que funciona. Vou criar aqui uma personagem feminina. Só para ver se tem opções diferentes. Tem menos coisas, no caso aqui a nível de chapéus, por exemplo. Ou será do penteado? Deixa-me tentar com um penteado diferente. Não, tem menos coisas. Bem, não vamos ter chapéu. Tem t-shirts. Tem muito menos opção, malta. Nem sequer dá para meter sweats. Tem muito menos coisas. É como eu vos digo, ainda estão a adicionar conteúdo. Portanto, no futuro espero que tenha mais coisas, sinceramente. Outra coisa que eu se calhar colocaria, ou fui eu que ainda não encontrei, ou não procurei em condições, mais estilos de câmara, ou seja, poder ver um bocadinho mais de cima também. Mas eu compreendo o porquê da câmera estar aqui, que é para vermos bem as manobras que estamos a fazer, que é o foco do jogo, é
O ponto de venda deles é que é um jogo muito mais realista a nível de manobras, porque somos nós que controlamos os 2 pés. Portanto, compreendo o porquê de terem a câmera assim. Mas pode haver pessoal que queira ver mais de cima e não querer tanto saber da manobra em si. Portanto, não era mal pensado meter uma câmera mais vista de cima. Outra coisa, o jogo não tem multiplayer ao momento, não dá para vocês irem para um mapa e andarem de skate com os vossos amigos, 2, 3, 4 amigos, e eu acho que isso seria, sinceramente, extremamente importante adicionar num futuro, porque, pronto, o jogo, como é óbvio, tem um ponto que acaba por ficar aborrecido. E se vocês estiverem aqui com os vossos amigos, desafiarem-se uns aos outros, olha, não consegues fazer este truque a descer aquela rampa ou o que quer que seja, e vai tornando o jogo mais divertido, na minha opinião. Acho que seria completamente diferente ter aqui 4 pessoas a descer a rua juntos, a ir explorar o mapa, fazer truques. Portanto, não sei se eles têm intenções de colocar, mas na minha opinião seria essencial. Depois, de resto, não tem história, não tem modo história, não tem nada para vocês seguirem ou perceberem mais sobre. É mesmo isto, é um jogo simples, direto ao ponto. Portanto, não tem história. Comparando, por exemplo, com jogos como o Tony Hawk, que é vocês pensam em jogos de skate, pensam logo diretamente no Tony Hawk Pro Skater, como é óbvio. Um clássico. Mas eu não compararia os dois, porque pelo menos os que eu joguei, vou ser sincero, não joguei nada recente, mas o que eu jogava na PS2 era mais arcade, como é óbvio. Mais ficção, digamos. Enquanto que este é mais realista, vocês têm muito mais controle sobre o movimento. Não estou a dizer que seja melhor, mas tem uma história para seguir, por exemplo, tem etapas, tem desafios. Este aqui é mais direto ao ponto. Bem, foi isto, malta. A review de hoje foi mais espontânea, não tinha guião. Mas acho que consegui analisar os pontos que queria, consegui... penso que explicar e esclarecer bem o que é que este jogo pretende. E mais uma vez obrigado aos desenvolvedores por terem enviado para experimentar. O link para o jogo vai estar aí na descrição se vocês quiserem experimentar por vocês próprios, como é óbvio. E se me puderem deixar aí nos comentários que tipo de reviews preferem, se as que eu faço com guião ou estas mais descontraídas, menos maçudas, mas digamos que informativas na mesma, e penso que consegui explicar o que era necessário. Se gostaram, peço-vos já que deixem um like no vídeo, ajuda imenso, e se ainda não estão inscritos no canal, inscrevam-se para não perderem os próximos vídeos. Costumamos ter reviews, primeiras impressões de jogos, temos os concursos todos os meses nas live streams. Se vocês ainda não passam na live, também tem aí o link em baixo. E é isso, obrigado pelo vosso apoio, obrigado por estarem aí desse lado, malta, e fui.